Eu quero ler aqui, quer dizer, meditar no Provérbios 31, do 10 em diante, que fala sobre a mulher sábia. Esse livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, só que quem escreveu essa parte aqui foi a mãe do rei Lemuel. Ela estava dando conselhos para o filho dela, que era um rei, você arrumar uma mulher sábia, porque é muito difícil uma mulher sábia. Salomão mesmo fala que entre 1000 mulheres não achou nenhuma sábia. Achou homem, mas mulher não. E olha que ele teve foi mulher, hein? Porque a Bíblia mesmo diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas no harém dele. Então, ele não achou nenhuma mulher sábia. Pelo jeito, eu acho que nem a Sunamita de Cantares era sábia, devia ser só bonita. Mas, enfim, vamos ler aqui. Aí começa assim, na minha, que é a NVI, fala assim, a mulher exemplar. 10. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. Ou seja, não precisa ser uma mulher casada. Feliz quem a encontrar, porque quem encontra com a mulher sábia é edificado. A sabedoria é uma coisa que a gente adquire quando a gente quer, porque a palavra de Deus diz em Tiago que ele dá a todos sem lançar no rosto. Porque o Senhor Jesus, como está em Provérbios 8, diz, ali relata que ele é a própria sabedoria. Então, a gente só não tem sabedoria se não quiser. Ela tem um preço a ser pago, né? É um preço da renúncia, o preço de ter as características do fruto do espírito. Então a gente tem que ter paciência, porque uma pessoa sábia, ela é paciente, né? Uma pessoa alvoroçada, ela não é sábia. Ela não espera, ela fala logo o que vem na cabeça. Muitas das vezes a pessoa tem que se conter. Então isso aí tudo faz parte da sabedoria. E quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente quer. O sábio, ele aprende com tudo, ele observa tudo. Ele aprende com criança, ele aprende com animal, ele aprende com quem erra, ele aprende com quem acerta. A sabedoria está em todo lugar. Em Provérbios fala que a sabedoria está nas esquinas, clamando. E muita gente está passando direto e não está vendo ela. Mas o que pode ser essa sabedoria? Pode ser um passarinho que a gente não observou, pode ser uma planta que é um remédio que a pessoa não se informou para poder tomar e ficar bom de uma doença que a pessoa até morre sem saber. Então ela está em todos os lugares. Então a gente tem que prestar atenção e querer. Aí ela vai vir na nossa vida. E aqui no 11 diz, seu marido tem plena confiança nela, porque ela é uma mulher sábia, segura. Porque a pessoa sábia, ela tem segurança. A pessoa insegura, ela ainda não tem sabedoria. A pessoa com inferioridade, se acha menor do que os outros, não se acha capaz, ela mesmo se bloqueia, ela mesmo se auto-sabota. Então ela não pode desenvolver o seu potencial que Deus preparou para ela, que já nasceu com ela. E a pessoa sábia, ela desenvolve, então ela tem aquela segurança de estar fazendo que não é que ela seja autoritária e nem que ela está tirando a honra do marido dela, mas não é, ela sabe o lugar dela de mulher, porque uma mulher, ela edifica um lar. Um lar com uma mulher triste é um lar triste, é um lar doente. Um lar com uma mulher segura, com uma mulher inteligente, com uma mulher com a mente aberta, uma mulher com fé em Deus, é um lar bom de se viver. É um verdadeiro lar, um lar de paz. E aqui no 12 diz, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos, porque naquela época as mulheres não trabalhavam. Isso aqui foi escrito antes de Cristo, quer dizer, quando Cristo morreu na cruz, já tem mais de 2000 anos. Esse livro aqui foi escrito antes de Cristo uns 1000 anos. Ou seja, ele tem mais de 3000 anos. Então as mulheres de jeito nenhum trabalhavam, mas a mulher sábia, ela trabalhava em casa. Ela não deixava de ganhar o dinheiro dela, não. Ela era uma empresária, mesmo dentro de casa, sem a mulher trabalhar. Ou seja, não há desculpa. Quando a pessoa é sábia, Deus ele toma conta da mente de uma tal maneira que a pessoa tem uma mente empreendedora. Então ela quer, eu quero ser essa mulher, em nome de Jesus. É o que eu tenho pedido todo dia. Aí está dizendo assim, ela trabalhava com as mãos, né, tecendo. E como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, ou seja, ela ia buscar, ela era bem informada, ela sabia onde tinha coisas boas e ela mandava buscar coisas de longe para a família dela. E antes de clarear o dia, ela se levanta para preparar a comida e dar tarefas às suas servas, porque ela era uma empresária, então ela tinha pessoas a serviço dela e ela já acordava cedo e ela não deixava tudo na mão dos outros, não. Ela delegava as tarefas que ela tinha, ela queria que fosse do jeito que ela determinava.
E no 16 diz, ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Ela avalia um campo, por quê? Porque ela não comprava uma coisa de qualquer jeito. Ah, eu gostei, vou comprar. Nem, às vezes tem gente que compra uma roupa, nem experimenta e deixa a roupa lá jogada no guarda-roupa. Não, ela avaliava, primeiro via se valia a pena, porque para comprar um campo, para plantar uma vinha, não é qualquer terra, não é qualquer terreno que dá para plantar uma vinha. Não, tem que ser um solo adequado para poder dar uvas. E ela pesquisou e comprou aquela vinha para poder ganhar mais dinheiro, porque ela era visionária. E aqui no 17, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Quer dizer, ela não fazia as coisas reclamando, ela não fazia as coisas com pesar, ela fazia as coisas com gosto. Seus braços são fortes e vigorosos, ou seja, ela se fortalecia. Trazendo para hoje, a gente tem que praticar uma atividade física, tem que ter, prestar atenção no nosso corpo, para a gente não ficar doente. Às vezes, eu não gosto de academia. Não. Tem a rua, tem o YouTube, faz em casa, compra uma bicicleta, faz uma caminhada, corre, faz alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer para a gente estar melhorando e fortalecendo os nossos braços. E aqui diz assim: administra bem o seu comércio lucrativo, ou seja, ela era uma boa administradora e dava lucro ao comércio dela. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nem de noite ela parava, ela sempre estava fazendo alguma coisa que pudesse edificar a casa dela, a vida dela, o casamento dela. E no 19 diz, nas mãos segura o fuso, quer dizer, ela trabalhava. E no 20, acolhe os necessitados, ela pensava também nas coisas, nas pessoas que estavam precisando, ela não olhava só para ela e para a família dela, não. E não teme por seus familiares quando chega a neve, ou seja, ela era prevenida, então quando chegava o frio, a casa dela já estava toda forradinha, preparada, porque naquela época não tinha aquecedor, não tinha nada disso, mas ela cuidava bem da casa dela. E no 22 diz assim, faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e púrpura. Ó, ela tinha coisas boas dentro de casa, coisas de qualidade, porque púrpura era coisa que os reis vestiam, eram aquelas vestes vermelhas que fazia a roupa do rei, aquela roupa vermelha e aqueles tapetes vermelhos, porque púrpura vinha do molusco do mar. E cada molusquinho daquele era uma gota de púrpura. E para atingir um tecido de púrpura tinha que ter muitos moluscos daquele. E era caríssimo e era raro. Mas não quer dizer que a gente tem que ter coisas caríssimas, da Louis Vuitton, mas é porque a gente tem que querer ter o melhor. E isso não é pecado. Pecado é a gente se conformar com o que é ruim, porque o Senhor tem o melhor para nós, né? Ele é o melhor, né? Então aqui diz assim, no 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra, porque naquela época as cidades eram muradas e ficavam na porta, ficavam os anciãos, as pessoas de idade, conversando. E quando chegava o marido dela era respeitado. Por quê? Porque ele andava bem arrumado, porque ele tinha uma mulher que cuidava bem dele, da família dele, então ele era um homem respeitado, era uma mulher de respeito também, né? Isso é muito importante, não tinha o que falar daquela família. E aqui no 24 diz, ela faz veste de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Então ela procurava fazer alguma coisa para ela ganhar dinheiro, né? Com o que ela podia. E o 25 é tão lindo, uma vez eu até preguei sobre isso na igreja, que diz assim, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ou seja, ela era uma mulher, ela é, né, que nós temos que ser assim, mulheres que não têm ansiedade, que ri diante do futuro. Porque o que é ansiedade? É a preocupação. O que é preocupação? É a mente ocupada antes de acontecer. A gente já está... Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou fazer com aquele diagnóstico? Mas ela ria do dia do futuro. Por quê? Porque já estava tudo planejado, já estava tudo sob controle. Se fosse acontecer alguma coisa diferente, é porque Deus quis, mas a parte dela ela já tinha feito. Então ela não tinha com o que se preocupar. Porque ela já fazia o melhor e ela já se prevenia tudo direitinho ali com ela e com a família dela. Que coisa mais linda, né? E aqui no 26 diz, ela fala com sabedoria.
né? E ensina com amor. Ela era sábia, então quem é sábio tem o que ensinar. E ela falava, mas ela pensava no que falava. Ela não ficava falando aleatoriamente, um monte de bobeira que nem tem mulher que fala. Que a Bíblia mesmo fala assim, a mulher rixosa, iracunda, é igual uma goteira. Aquela goteira fica assim, tum, tum, tum. Aí fica no ouvido do marido. Eu não gostei do que você fez. Por que você chegou tarde? Por que você estava onde? E o homem já explicou, o homem já falou, e ela tá falando, os filhos tá. E ela começa a falar na cabeça do filho, todo mundo, mulher chata, minha mãe é chata, minha esposa é chata, não dá nem vontade de ficar em casa. Mas ela não, ela falava com sabedoria. Porque a pessoa com sabedoria, ela fala na hora certa. Ela não fala muito, ela fala o suficiente. Quando ela fala, a palavra dela tem valor, mas se falar muito, as pessoas, mesmo que fale coisas proveitosas no meio daquela conversa, as pessoas não vão prestar atenção, porque já sabe que ela fala demais, já estão cansadas, a mente cansa. E aqui diz assim: cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela não é preguiçosa. Seus filhos se levantam e elogiam, os próprios filhos elogiam. Claro que não aqueles adolescentes rebeldes que vai falar mal e tudo, mas uma hora vai reconhecer as qualidades maravilhosas que a mãe sábia tem, com certeza. E vai aprender, vai querer ter uma esposa assim. E no 29 diz: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Elogiavam ela nas portas da cidade, nas conversas. Olha que mulher, aquilo é uma mulher de verdade. Eu, quando casar, quero uma mulher assim. Não era beleza. Estavam procurando, elogiando pela beleza, que beleza passa. Beleza passa, bonita hoje, daqui a pouco amanhã tá feia, às vezes fica doente, fica feia, fica velha, fica feia. Mas a mulher virtuosa, ela tem uma beleza que ninguém vai tirar, porque é uma beleza de sabedoria, é uma beleza dada pelo Espírito Santo, é uma beleza conquistada porque ela conseguiu fazer das dificuldades da vida dela um grande aprendizado para ela crescer e cuidar bem daquilo que Deus colocou na mão dela, não só o lar, um emprego, uma pessoa que tem que cuidar, tudo que faz tem que fazer com excelência, tudo que vier na nossa mão, porque para a sepultura onde nós vamos não vai ter mais nada para fazer, vamos fazer aqui, porque aqui é onde o Senhor nos honra e tem muita gente nos observando. E a gente pode ser exemplo para muita gente, porque ninguém passa desapercebido. Nada é por acaso. Onde você está, floresça.